O Sol se vê retirado da Terra. A cada vez que adivinha para a Terra a época solar, o elemento astral do Sol estimulava essas formas, de maneira que estas moldavam seu corpo etérico a partir do elemento etérico da Terra. Quando o Sol se afastava desta, esse corpo etérico voltava a dissolver-se no corpo terrestre comum. E, como consequência da colaboração entre o elemento astral do Sol e o elemento etérico da Terra, despontaram do elemento líquido as configurações físicas que formaram os antepassados do atual reino vegetal. Na Terra, o homem se tornou um ser anímico individualizado. Seu corpo astral, que lhe havia sido infundido na Lua pelos espíritos do movimento, articulou-se na Terra em alma da sensação, alma do intelecto e alma da consciência. E quando sua alma da consciência havia progredido o suficiente para modelar, durante a vida terrestre, um corpo apropriado, os espíritos da forma agraciaram-no com a centelha de seu fogo. O eu se encandeceu nele. A cada vez que abandonava o corpo físico, o homem encontrava-se no mundo espiritual, onde entrava em contato com os seres que durante as evoluções saturnina, solar e lunar lhe haviam dado seus corpos físico, vital e astral, tendo-os aperfeiçoado até o nível terrestre. Uma vez acesa a centelha do eu na vida terrena, adveio igualmente uma modificação para a vida incorpórea. Antes desse ponto evolutivo de seu ser, o homem não possuía qualquer independência frente ao mundo espiritual. Dentro desse mundo ele não se sentia como um ser individual, e sim como um membro do sublime organismo integrado pelos seres que lhe eram superiores. Contudo, a experiência do eu na Terra repercute também no mundo espiritual. Até certo ponto, doravante o homem se sente também como uma unidade nesse mundo, mas também possui a sensação de estar ininterruptamente ligado a ele. No estado incorpóreo ele reencontra, numa forma mais elevada, os espíritos da forma, que havia percebido em sua manifestação na Terra graças à centelha de seu eu. Com a separação entre a Lua e a Terra, também surgiram no mundo espiritual, para a alma livre do corpo, vivências relacionadas com essa separação. Só foi possível continuar a formar, na Terra, figuras humanas capazes de acolher a individualidade da alma pelo fato de uma parte das forças formativas serem transferidas da Terra para a Lua. Com isso a individualidade humana entrou na esfera dos seres lunares. E, no estado incorpóreo, o eco junto à individualidade terrestre só pôde ter efeito porque, também com relação a esse estado, a alma permaneceu no âmbito dos poderosos espíritos que haviam conduzido a separação da Lua. O processo se formou de tal modo que, imediatamente depois de abandonar o corpo terrestre, a alma só podia ver os sublimes seres solares como que num resplendor refletido pelos seres lunares. Só depois de estar suficientemente preparada pela visão desse reflexo é que a alma chegou a contemplar os sublimes seres solares propriamente ditos. Também o reino mineral da Terra surgiu pela expulsão da evolução geral da humanidade. Suas formações são o que ficou solidificado quando a Lua se separou da Terra. Por essas formações só se sentiu atraída aquela parcela do elemento anímico que ficara atrasada no nível saturnino e que, por conseguinte, só era apropriada para produzir formas físicas. Todos os acontecimentos narrados agora e a seguir desenvolveram-se no decurso de períodos imensamente longos. Contudo, aqui não podemos entrar em pormenores cronológicos. Os processos descritos apresentam a evolução da Terra pelo lado exterior. Do lado do espírito, ocorreu o seguinte. As entidades espirituais que haviam extraído a Lua da Terra e ligado sua existência à Lua, tendo-se, portanto, convertido em seres terrílunares-traço, provocaram, por meio das forças que enviaram à Terra a partir daquele corpo cósmico, certa configuração da entidade humana. Sua atuação se exercia sobre o eu adquirido pelo homem. Era na conjunção entre esse eu e os corpos astral, etérico e físico que essa atuação se fazia valer.
Por meio dela nasceu no homem a possibilidade de refletir conscientemente incessável a configuração do universo, reproduzindo-a como num reflexo cognitivo. Recordemos, conforme foi descrito, que no antigo período lunar o homem, pela separação do Sol naquela época, adquiriu em sua organização uma certa independência, um grau de consciência mais livre do que aquele diretamente oriundo dos seres solares. Essa consciência livre e independente ressurgiu, como herança da antiga evolução lunar, durante a caracterizada época da evolução terrestre. No entanto, justamente essa consciência pôde, por influência dos mencionados seres terrilunares, ser novamente levada à harmonia com o universo, convertendo-se numa reprodução deste. Assim teria ocorrido se nenhuma outra influência se houvesse imposto. Sem a mesma, o homem se teria tornado um ser com uma consciência cujo conteúdo teria refletido o mundo nas imagens da vida cognitiva como que por necessidade da natureza, e não por sua livre intervenção. Não foi isso que aconteceu. Na evolução do homem interferiram, justamente na época da separação da Lua, certas entidades espirituais que retiveram de sua natureza lunar o bastante para não poderem participar da retirada do Sol em relação à Terra, e também para serem excluídas das influências dos seres que se mostravam ativos a partir da Lua terrenal para a Terra. Essas entidades com a antiga natureza lunar estavam, de certo modo, exiladas na Terra com uma evolução irregular. Em sua natureza lunar residia precisamente o que, durante a antiga evolução lunar, se sublevara contra os espíritos solares e, naquelas circunstâncias, redundara em benefício do homem na medida em que o conduzira a um estado de consciência autônomo e livre. As consequências da peculiar evolução desses seres durante o período terrestre acarretaram sua conversão, durante o referido período, em adversários daqueles seres que, atuando da Lua, queriam fazer da consciência humana um necessário espelho cognitivo do mundo. Aquilo que na antiga Lua ajudara o homem a alcançar um estado superior mostrou-se contraditório diante das possibilidades surgidas na evolução terrestre. As potências hostis haviam trazido consigo, de sua natureza lunar, a força para atuar sobre o corpo astral humano, especialmente, no sentido das exposições acima, de torná-lo autônomo. Elas exerceram essa força dando ao corpo astral certa independência, de agora em diante também para o período terrestre, em contraposição ao estado de consciência necessário, não livre, provocado pelos seres da Lua terrenal. É difícil expressar em linguagem corrente como eram os efeitos das caracterizadas entidades espirituais sobre o homem nas referidas eras primordiais. Não devemos imaginá-los como as atuais influências da natureza, nem tampouco como a atuação de um homem sobre outro quando o primeiro, por meio de palavras, desperta no segundo forças interiores de consciência pelas quais o segundo aprende a compreender algo ou é incitado a uma ação moral ou imoral. O citado efeito nessas eras primordiais não era uma atuação da natureza, e sim uma influência espiritual, porém atuando também espiritualmente e, nessa condição, transmitindo-se dos elevados seres espirituais ao homem, de acordo com o estado de consciência humana de então. Ao se imaginar o assunto como um efeito da natureza, não se fará jus à sua verdadeira essência. Se, ao contrário, for dito que as entidades com a antiga natureza lunar se aproximaram do homem a fim de conquistá-lo sedutoramente para suas próprias metas, estará sendo empregada uma expressão simbólica, válida enquanto se mantiver consciência de seu caráter alegórico, tendo presente que de trás do símbolo existe uma realidade espiritual. A atuação que os seres espirituais estacionados no estado lunar exerciam sobre o homem teve para este uma dupla consequência. Sua consciência foi, com isso, despida do caráter de simples espelho do universo, pois no corpo astral humano foi estimulada a possibilidade de regular e dominar as imagens da consciência. O homem se tornou senhor de seu conhecimento. Por outro lado, o ponto de partida dessa soberania era justamente o corpo astral, e o eu, que lhe era superior,
veio a ficar sob sua contínua dependência. Assim o homem ficou, para todo o futuro, exposto à incessante influência de um elemento inferior em sua natureza. Ele pôde, em sua vida, descer a um nível inferior àquele em que os seres terrilunares o haviam colocado, dentro do suceder universal. E para as épocas posteriores subsistiu, sobre sua natureza, a incessante influência dos caracterizados seres lunares irregularmente evoluídos. Pode-se chamar esses seres lunares, ao contrário dos outros que, atuando da lua terrenal, formavam a consciência como espelho do universo, mas não concediam qualquer livre-arbítrio, de espíritos luciféricos. Estes ofereceram ao homem a possibilidade de desenvolver em sua consciência uma atividade livre, mas com isso também a possibilidade do erro, do mal. A consequência desses processos foi que o homem estabeleceu, com os espíritos solares, uma relação diferente daquela que lhe fora destinada pelos espíritos terrilunares. Estes queriam desenvolver o espelho de sua consciência de tal forma que, em toda a vida anímica humana, a influência dos espíritos solares fosse o elemento predominante. Esses processos foram entrecortados, tendo-se criado no ser humano o contraste entre a influência do espírito solar e a influência dos espíritos com evolução lunar irregular. Em decorrência desse contraste, surgiu no homem também a impossibilidade de reconhecer as influências solares físicas como tais. Estas permaneceram, para ele, ocultas atrás das impressões terrestres do mundo exterior. O elemento astral do homem, repleto dessas impressões, foi atraído para a esfera do eu. Esse eu, que de outra forma só havia notado a centelha de fogo acendida nele pelos espíritos da forma, e em tudo o que concernia ao fogo exterior submeter a seus mandamentos desses seres, passou desde então a atuar, também graças ao elemento infundido nele próprio, sobre os fenômenos calóricos exteriores. Com isso estabeleceu um laço de atração entre ele e o fogo terrestre, inserindo assim o homem na materialidade terrestre mais profundamente do que lhe fora predestinado. Enquanto anteriormente o homem possuía um corpo físico cujas partes principais eram constituídas de fogo, ar e água, e ao qual se acrescentará algo como uma silhueta de substância terrestre, agora o corpo composto de terra tornou-se mais denso. E enquanto anteriormente o homem, mais do que um ser sutilmente estruturado, encontrava-se sobre o duro solo terrestre numa espécie de movimento flutuante, a partir de então teve de descer da periferia terrestre para as partes da Terra que já estavam mais ou menos solidificadas. A possibilidade de terem surgido esses efeitos físicos das descritas influências espirituais fica explicada pela natureza dessas influências, referida acima. Não se tratava de influências naturais nem daquelas que atuam animicamente de pessoa para pessoa. Estas últimas não inserem seu efeito tão profundamente no corpóreo como as forças espirituais em questão. Pelo fato de o homem se expor a influências do mundo exterior, conforme suas próprias representações mentais sujeitas a erros, e por viver segundo apetites e paixões que ele não deixou regular pelas influências espirituais superiores, surgiu a possibilidade de doenças. No entanto, um efeito especial da influência luciférica foi que de então em diante o homem já não podia sentir sua vida terrestre individual como continuação da existência incorpórea. A partir daí ele recebia impressões terrestres que podiam ser vivenciadas por meio do elemento astral infundido e se ligavam às forças que destruíam o corpo físico. O homem sentia isso como a extinção de sua vida terrestre. E assim surgiu a morte, causada pela própria natureza humana. Com isso tocamos num significativo mistério da natureza do homem, a relação do corpo astral humano com as enfermidades e a morte. Para o corpo vital humano surgiram, então, circunstâncias especiais. Ele foi integrado numa tal relação entre os corpos físico e astral que, em certo sentido, viu-se subtraído às faculdades das quais o homem se havia apropriado pela influência luciférica.
Uma parte desse corpo vital permaneceu de tal maneira fora do corpo físico que agora podia ser dominada pelas entidades superiores, e não pelo humano. Essas entidades superiores eram aquelas que, quando da separação do Sol, abandonaram a Terra para, sob a direção de uma das mais elevadas entre elas, assumir outro domicílio. Se a referida parte do corpo vital tivesse permanecido unida ao corpo astral, o homem teria colocado a seu próprio serviço as forças suprassensíveis que anteriormente lhe pertenciam, teria estendido a influência luciférica a essas forças. Com isso se teria afastado gradualmente dos seres solares, e seu eu se teria tornado um eu puramente terrestre. Necessariamente ocorreria que, depois da morte do corpo físico, ou seja, já durante sua decadência, esse eu terrestre teria habitado outro corpo físico, o corpo de um descendente, sem passar por uma ligação com entidades espirituais superiores num estado incorpóreo. O homem teria assim chegado à consciência de seu eu, mas apenas como um eu terrestre. Isso foi evitado graças àquele processo com o corpo vital, provocado pelos seres terrelunares. Com isso o eu individual propriamente dito foi tão separado do simples eu terrestre que, durante sua vida terrena, na verdade o homem só se sentia parcialmente como um eu individual, ao mesmo tempo sentindo como seu eu terrestre era uma continuação do eu terrestre e de seus antepassados através de gerações. A alma sentia, na vida terrena, uma espécie de eu grupal estendido até os antepassados remotos, e o homem tinha a sensação de ser membro do grupo. Somente no estado incorpóreo o eu individual podia sentir-se como ser individual. Porém o estado dessa individuação era prejudicado pelo fato de eu continuar sujeito à recordação da consciência terrestre, eu terrestre. Isso obscurecia a visão do mundo espiritual, que entre a morte e o nascimento começava como que a cobrir-se com um véu, tal qual em relação à visão física na Terra. A expressão física de todas as transformações que ocorriam no mundo espiritual, enquanto a evolução humana atravessava as condições descritas, era o paulatino equilíbrio das inter-relações entre o Sol, a Lua e a Terra, e, em sentido mais amplo, também entre outros astros. Como uma das consequências entre essas relações destaca-se a alternância entre o dia e a noite. Os movimentos dos astros são regulados pelos seres que os habitam. O movimento da Terra, que dá origem ao dia e à noite, foi provocado pelas inter-relações entre os diversos espíritos situados acima do homem. Do mesmo modo, também o movimento da Lua surgiu para que, após sua separação da Terra e mediante sua rotação em torno desta, os espíritos da forma pudessem atuar sobre o corpo físico humano da maneira correta e no ritmo adequado. Durante o dia, o eu e o corpo astral do homem atuavam nos corpos físico e vital. Durante a noite essa atividade cessava, então eu e o corpo astral saíam dos corpos físico e vital, ficando, nesse período, inteiramente no domínio dos filhos da vida, anjos, dos espíritos do fogo, arcanjos, dos espíritos da personalidade e dos espíritos da forma. Os corpos físico e vital ficavam compreendidos no campo de atividade não só dos espíritos da forma como também dos espíritos do movimento, dos espíritos da sabedoria dos tronos. Assim, os efeitos nocivos que os erros do corpo astral exerciam sobre o homem durante o dia podiam ser reparados. À medida que os homens voltavam a multiplicar-se na Terra, já não existia razão alguma para que as almas humanas não se encaminhassem para a encarnação em seus descendentes. Já que agora atuavam forças terrelunares, sob sua influência formavam-se os corpos humanos inteiramente adequados à encarnação de almas humanas. Então as almas que antes haviam imigrado para Marte, Júpiter, etc., foram conduzidas à Terra. Com isso havia uma alma para cada descendente humano nascido na sequência das gerações. Isso continuou durante longo tempo, de maneira que a fluência das almas à Terra correspondesse à propagação dos homens. As almas que com a morte terrena abandonavam o corpo conservavam, para o estado incorpóreo,
o eco da individualidade terrestre como uma recordação. Essa recordação atuava de maneira que, logo ao nascer novamente na Terra um corpo que lhe fosse adequado, ela se reencarnava nele. Dentro da descendência humana havia, por consequência, homens com almas oriundas do exterior, as quais apareciam pela primeira vez na Terra após suas épocas primordiais, e outros com almas reencarnadas de forma terrena. Na sequência da evolução terrestre, as almas jovens surgidas pela primeira vez foram se tornando raras, enquanto aumentava o número das almas reencarnadas. Contudo, durante muito tempo o gênero humano consistiu nesses dois tipos de homens, condicionados por tais fatos. Na Terra, agora o homem se sentia mais unido aos seus antepassados por meio do eu grupal comum. A vivência do eu individual era, por isso, mais forte no estado incorpóreo entre a morte e um novo nascimento. As almas que, advindas do espaço celeste, penetravam em corpos humanos, encontravam-se em situação diferente daquelas que já tinham atrás de si uma ou mais vidas terrestres. As primeiras traziam para a vida terrestre física, enquanto almas, somente as condições às quais estavam submetidas pelo mundo espiritual superior e pelas experiências feitas fora do âmbito terrestre. As outras haviam, elas próprias, acrescentado condições em vidas anteriores. O destino daquelas almas era determinado apenas por fatos situados fora das novas condições terrestres. O das almas reencarnadas também é determinado pelo que elas mesmas fizeram em vidas anteriores sob condições terrestres. Com a reencarnação surgiu, ao mesmo tempo, o karma humano individual. Pelo fato de o corpo vital humano se haver subtraído à influência do corpo astral, da maneira acima descrita, as condições reprodutoras não entraram no âmbito da consciência humana, sendo governadas pelo mundo espiritual. Quando uma alma devia descer ao ambiente terrestre, despertava no homem terreno o impulso para a reprodução. Todo o processo estava, até certo grau, envolto numa penumbra misteriosa para a consciência terrestre. Mas também durante a vida terrestre se manifestavam as consequências dessa separação parcial entre o corpo vital e o corpo físico. As faculdades desse corpo vital podiam ser especialmente aumentadas pela influência espiritual. Na vida anímica, isso se expressava no desenvolvimento especial da memória. Nesse período do homem, o pensamento lógico autônomo estava apenas em seus primórdios, enquanto a capacidade recordativa era quase ilimitada. Em relação ao exterior, o homem parecia possuir um conhecimento diretamente sentimental das forças ativas em tudo o que era vivo. Ele podia colocar a seu serviço as forças da vida e da reprodução animal, e principalmente da natureza vegetal. Sabia, por exemplo, extrair da planta aquilo que incita ao crescimento e empregá-lo do mesmo modo como atualmente utiliza as forças da natureza inanimada, como a força latente no carvão de pedra que é utilizada para pôr a máquina em movimento. Mais detalhes a esse respeito podem ser encontrados em meu pequeno livro Um Ser Atlantis Verfaren, Nossos Antepassados Atlânticos. Também a vida anímica interior do homem se modificou das mais diversas formas devido à influência luciférica. Poderíamos apontar muitos tipos de sentimentos e sensações que daí se originaram, mas citaremos apenas alguns exemplos. Até ocorrer essa influência, a alma humana, em sua atuação e seu trabalho formativo, atuava de acordo com as intenções das entidades espirituais superiores. O plano de tudo o que devia ser realizado estava determinado de antemão, e na medida de seu desenvolvimento a consciência humana podia prever a evolução futura dos acontecimentos segundo esse plano determinado. Essa consciência profética se perdeu quando diante da manifestação das entidades espirituais superiores se estendeu o véu das percepções terrestres, ocultando-se nelas as verdadeiras forças dos seres solares. De então em diante o futuro se tornou incerto, e com isso se implantou na alma a possibilidade do sentimento de temor. O temor é uma consequência direta do erro.
Por outro lado, também se vê como, sob a influência luciférica, o homem se tornou independente de certas forças às quais, antes, estava involuntariamente entregue. A partir de então ele pôde tomar decisões por si mesmo. A liberdade é o resultado dessa influência, sendo temor e sentimentos semelhantes apenas consequência da evolução do homem para a liberdade. Do ponto de vista espiritual, o surgimento do temor significa que dentro das forças terrestres, a cuja influência o homem fora submetido pelas potências luciféricas, estavam ativos outros poderes que, no decorrer da evolução, haviam assumido uma irregularidade muito antes dos luciféricos. Com as forças terrestres, o homem acolheu em seu ser as influências dessas potências. Há sentimentos que sem elas teriam atuado de modo bem diverso. Elas deram o atributo do temor. Pode-se chamar essas entidades de arimânicas. Trata-se das mesmas que, no sentido de Goethe, podem ser denominadas mefistofélicas. Embora inicialmente se haja feito sentir apenas nos homens mais evoluídos, logo a influência luciférica se estendeu também a outros. Os descendentes dos mais adiantados miscigenaram-se com os menos adiantados, caracterizados acima, e com isso a força luciférica se miscuiu também nestes últimos. No entanto, o corpo vital das almas que regressavam dos planetas não podia ser protegido no mesmo grau em que o corpo vital dos descendentes daqueles que haviam permanecido na Terra. A proteção deste último provinha de um elevado ser que dirigia o cosmo quando o Sol se separou da Terra. No domínio aqui considerado, esse ser aparece como o regente no reino solar. Com ele emigraram para a morada solar os sublimes espíritos que, por sua evolução cósmica, haviam alcançado a maturidade para isso. Mas também houve seres que, durante a separação do Sol, não haviam ascendido a tal altura. Eles deveriam buscar outro cenário para si. Foi justamente por meio deles que Júpiter e outros planetas se desprenderam da substância cósmica comum que inicialmente se achava no organismo físico terrestre. Júpiter tornou-se a morada desses seres que não haviam amadurecido para o nível solar. O mais evoluído deles tornou-se o dirigente de Júpiter. Assim como o dirigente da evolução solar se tornou o superior atuante no corpo vital dos descendentes dos homens que haviam ficado na Terra, esse dirigente de Júpiter tornou-se o eu superior que atravessou, como uma consciência coletiva, os homens oriundos de uma miscigenação entre os filhos dos que haviam ficado na Terra e os que, da forma acima descrita, haviam aparecido na Terra somente na época do elemento aéreo, emigrando em seguida para Júpiter. No sentido da ciência espiritual, podemos chamar esses homens de jupiterianos. Tratava-se de descendentes humanos que, naquela época remota, já haviam acolhido almas humanas, porém almas que, no início do ciclo terrestre, não estavam maduras o bastante para participar do primeiro contato com o fogo. Eram almas situadas entre o reino anímico humano e o reino anímico animal. Havia ainda outros seres que, sob a direção de um mais elevado, haviam separado Marte da substância cósmica comum, estabelecendo aí sua morada. Sob sua influência adveio uma terceira categoria de homens, surgidos por miscigenação, os marcianos. A partir destes conhecimentos, uma luz incide sobre as origens da formação dos planetas do nosso sistema solar, pois todos os astros deste sistema se originaram dos diversos graus de maturidade dos seres que os habitavam. Contudo, não podemos, naturalmente, entrar aqui em todos os pormenores das ramificações cósmicas. Os homens que percebiam em seu corpo vital a presença do elevado ser solar podem ser denominados homens solares. O ser que vivia neles como eu superior, naturalmente apenas nas gerações, e não no indivíduo, é aquele que mais tarde, quando os homens alcançaram um conhecimento consciente a seu respeito, foi designado por diversos nomes, sendo para o homem atual o ponto onde se revela a relação que o Cristo tem com o cosmo.
Pode-se distinguir ainda os homens saturninos. Em seu caso, o eu superior era um ser que, antes da separação do Sol, teve de abandonar a substância cósmica comum com seus companheiros. Esse era um tipo de homens que possuíam não só em seu corpo vital, mas também em seu corpo físico, uma parte que permaneceu subtraída à influência luciférica. Ora, nos tipos humanos de um nível inferior o corpo vital era muito pouco protegido para poder resistir suficientemente às influências do ser luciférico. Eles conseguiam estender a tal ponto a arbitrariedade da centelha do existente neles que provocavam em seu ambiente poderosos efeitos ígneos de tipo pernicioso. A consequência foi uma formidável catástrofe terrestre. Devido a tormentas de fogo, grande parte da terra então habitada foi destruída e, com ela, os homens caídos em erro. Apenas a menor fração, que em parte permanecia intocada pelo erro, pôde salvar-se numa região terrestre até então protegida da perniciosa influência humana. Essa morada especialmente própria para a nova humanidade foi a região da Terra atualmente coberta pelo Oceano Atlântico. Para lá emigrou a parte da humanidade que se havia conservado mais pura de erro. Somente indivíduos dispersos habitavam outras localidades. A época atlântica. No sentido da ciência espiritual, podemos chamar de Atlântida o continente então situado entre os limites atuais da Europa, África e América. Na literatura pertinente encontram-se, de certa forma, alusões à época de evolução humana anterior atlântica. Denomina-se época lemúrica da Terra aquela a qual se seguiu a Atlântica. Por outro lado, a época em que as forças lunares ainda não haviam produzido seus efeitos principais pode ser chamada de Hiperbórea. Essa é ainda precedida por outra, que coincide com os primórdios da evolução física terrestre. Na tradição bíblica, a época anterior à intervenção luciférica é descrita como a época paradisíaca, e a descida dos homens à terra e sua integração no mundo físico como expulsão do paraíso. A evolução no âmbito da Atlântida foi a época da verdadeira divisão em seres humanos saturninos, solares, jupiterianos e marcianos. Anteriormente haviam sido, na verdade, desenvolvidos apenas os rudimentos para isso. Ora, a divisão entre vigília e sono teve, para o ser humano, consequências particulares que se manifestaram principalmente na humanidade atlântica. Durante a noite, o corpo astral e o eu do homem encontravam-se no domínio dos seres superiores a eles, até alcançar os espíritos da personalidade. Mediante a parte de seu corpo vital que não estava unida ao corpo físico, o homem podia ter a percepção dos espíritos da sabedoria, anjos, e dos espíritos do fogo, arcanjos, pois durante o sono podia ficar unido à parte do corpo vital não penetrada pelo corpo físico. No entanto, a percepção dos espíritos da personalidade permanecia indefinida, justamente por causa da influência luciférica. Com os anjos e os arcanjos, porém, tornaram-se igualmente visíveis ao homem, no referido estado, aqueles seres que não podiam entrar na existência terrestre por se haverem atrasado no Sol ou na Lua. Eles deviam, portanto, permanecer no mundo anímico espiritual. Contudo o homem os atraiu, por intermédio do ser luciférico, para o âmbito de sua alma separada do corpo físico. Com isso, entrou em contato com seres que atuaram sobre ele de maneira altamente tentadora. Eles aumentaram na alma a tendência ao erro, particularmente ao abuso das forças do crescimento e da reprodução, que em virtude da separação entre os corpos físico e vital estavam em seu poder. A alguns seres humanos da época atlântica foi dada a possibilidade de integrar-se o menos possível no mundo sensível. Graças a eles, a influência luciférica se transformou de obstáculo à evolução da humanidade em instrumento para um progresso superior, fazendo com que eles ficassem em condições de desenvolver, mais cedo do que fora previsto, o conhecimento para as coisas terrestres. Em tal situação,
Esses homens procuravam afastar o eu de sua vida das representações mentais e descobrir as intenções originais dos seres espirituais a partir dos fenômenos do mundo visível. Eles se preservavam das inclinações e apetites dirigidos simplesmente ao mundo sensível, próprios do corpo astral, ficando cada vez mais livres dos erros deste último. Isso produziu neles certos estados que só lhes permitiu ter percepções naquela parte do corpo vital separada do corpo físico, conforme descrito. Nesses estados a faculdade perceptiva do corpo físico ficava como que extinta, e este parecia morto. Então, por intermédio de seu corpo vital, eles ficavam estreitamente ligados ao reino dos espíritos da forma, podendo perceber como estes são conduzidos e governados pelo elevado ser que exercia a direção durante a separação entre o Sol e a Terra e por cujo intermédio mais tarde se abriu aos homens a compreensão do Cristo. Esses homens eram os iniciados. Contudo, como a individualidade humana havia, conforme descrito, penetrado no domínio dos seres lunares, via de regra nem mesmo esses iniciados podiam entrar em contato imediato com o ser solar. Este só podia aparecer-lhes como um espelhamento intermediado pelos seres lunares. Então esses homens não viam diretamente o ser solar, e sim seu reflexo. Eles se tornaram os guias do restante da humanidade, a qual podiam comunicar os mistérios contemplados. Atraíam discípulos a quem ensinavam os caminhos para alcançar o estado que conduz à iniciação. Ao conhecimento do que anteriormente se revelava por intermédio do Cristo só podiam chegar os homens pertencentes ao grupo dos homens solares, no sentido indicado. Eles cultivavam seu saber misterioso, bem como as práticas que conduziam a ele, num local especial que aqui será chamado de Oráculo do Cristo ou Oráculo do Sol. Oráculo no sentido de lugar onde se captam as intenções dos seres espirituais. O que aqui se diz acerca do Cristo só não será interpretado erroneamente ao se considerar que o conhecimento suprassensível deve ver no aparecimento do Cristo na Terra um fato aludido profeticamente pelos que, antes de sua realização, estavam familiarizados com o sentido da evolução terrestre. Seria um erro pressupor, entre esses iniciados e o Cristo, uma relação que só se tornou possível graças a esse acontecimento. Porém isto eles podiam compreender profeticamente, tornando-o compreensível a seus discípulos o seguinte: quem é tocado pelo poder do ser solar vê o Cristo aproximar-se da Terra. Outros oráculos foram fundados pela humanidade saturnina, marciana e jupiteriana. Seus iniciados só podiam elevar sua contemplação até as entidades que podiam revelar-se em seus corpos vitais como os respectivos eus superiores. Assim surgiram adeptos da sabedoria saturnina, jupiteriana e marciana. Além desses métodos de iniciação havia outros, para homens que haviam absorvido demais da essência luciférica para deixar uma parcela tão grande de seu corpo vital ficar separada do corpo físico como os homens solares. Neles o corpo astral retinha mais do corpo vital no corpo físico do que no caso dos homens solares. Eles tampouco podiam, pelos estados mencionados, ser levados à revelação profética do Cristo. Por causa de seu corpo astral mais influenciado pelo princípio luciférico, deviam passar por uma disciplina mais severa, podendo então, num estado menos incorpóreo do que os demais, receber não a manifestação revelada do próprio Cristo, mas a de outros seres superiores. Havia seres que, embora houvessem abandonado a Terra durante a separação do Sol, nem por isso se encontravam à altura de participar por muito tempo da evolução solar. Após a separação entre o Sol e a Terra, eles destacaram do Sol um domicílio para si, o planeta Vênus. Seu dirigente foi o ser que então se converteu no superior para os mencionados iniciados e seus discípulos. Algo semelhante sucedeu com o espírito dirigente de Mercúrio, para outro tipo de homens. Assim nasceram os oráculos de Vênus e Mercúrio. Certo tipo de homens que sofreram ao máximo a influência luciférica só podiam elevar-se até um ser que,
com seus adeptos, fora o mais remotamente expulso da evolução solar. Esse não possuía qualquer planeta especial no espaço cósmico, vivendo ainda na periferia da própria Terra, a qual se unira novamente após o regresso do Sol. Os homens aos quais esse ser se revelava como eu superior podem ser chamados de adeptos do oráculo de Vulcão. Seu olhar era mais dirigido aos fenômenos terrestres do que o dos outros iniciados. Foram eles que lançaram os primeiros fundamentos daquilo que surgiu entre os homens como ciências e artes. Os iniciados de Mercúrio, em compensação, lançaram os fundamentos das coisas mais suprassensíveis, o que foi feito em grau ainda mais elevado pelos iniciados de Vênus. Os iniciados de Vulcão, Mercúrio e Vênus distinguiam-se dos iniciados de Saturno, Júpiter e Marte pelo fato de estes últimos receberem seus mistérios mais como uma revelação oriunda de cima, de uma forma já pronta, enquanto os primeiros recebiam seu saber jamais sob forma de pensamentos próprios, de ideias. No meio situavam-se os iniciados do Cristo. Eles recebiam, juntamente com a revelação direta, a faculdade de revestir seus mistérios com formas conceituais humanas. Os iniciados de Saturno, Júpiter e Marte deviam expressar-se mais em símbolos. Os iniciados do Cristo, de Vênus, Mercúrio e Vulcão podiam expressar-se mais em representações mentais. O que, dessa forma, chegou à humanidade atlântica adveio indiretamente, por meio dos iniciados. Mas também o restante da humanidade adquiriu, por intermédio do princípio luciférico, faculdades especiais na medida em que foi transformado em benefício, pelas entidades cósmicas superiores, o que de outro modo poderia ter sido fatal. Uma dessas faculdades é a linguagem. Ela foi outorgada ao homem por causa da condensação deste na materialidade física e pela separação de uma parte de seu corpo vital do corpo físico. Nos tempos posteriores à separação da Lua, inicialmente o homem sentia-se ligado a seus antepassados pelo eu de grupo. Porém essa consciência comum, que unia os descendentes aos antepassados, perdeu-se gradualmente no decorrer das gerações. Então os descendentes posteriores tinham a recordação interior somente até um antepassado não muito longínquo, até os antepassados remotos, não mais. Apenas nos estados semelhantes ao sono, nos quais os homens entravam em contato com o mundo espiritual, surgia novamente uma recordação deste ou aquele antepassado. Então os homens se consideravam unos com esse antepassado que acreditavam ter reaparecido neles. Essa foi uma concepção errônea da reencarnação, surgida especialmente no último período atlântico. A verdadeira doutrina da reencarnação só podia ser experimentada nas escolas dos iniciados. Os iniciados viam como, em seu estado incorpóreo, a alma vai de encarnação em encarnação, e só eles podiam comunicar a seus discípulos a verdade a tal respeito. Nos tempos remotos aqui referidos, a forma física do homem ainda era muito diferente da atual. Essa forma ainda era, em alto grau, a expressão das qualidades anímicas. O homem ainda consistia numa materialidade mais sutil, mais tênue do que assumida posteriormente. Aquilo que hoje está solidificado era mácio, flexível e maleável em seus membros. Um homem mais anímico, mais espiritualizado, possuía uma constituição delicada, móvel e expressiva, já o menos evoluído espiritualmente ostentava formas corporais grosseiras, pesadas e pouco flexíveis. O progresso anímico contraía os membros, e a estatura mantinha-se pequena. Já o atraso anímico e o envolvimento na sensualidade manifestava-se numa estatura gigantesca. Durante o período de crescimento do homem, o corpo se modelava, de uma maneira que pareceria fabulosa ou até fantástica à mentalidade atual, conforme o que se formava na alma. A perversão nos instintos, apetites e paixões acarretavam um crescimento gigantesco do elemento material do homem. A forma humana física atual surgiu pela contração, condensação e enrijecimento do homem atlântico.
Enquanto antes da época atlântica o homem era uma reprodução fiel de sua entidade anímica, justamente os processos da evolução atlântica trouxeram em si as causas que conduziram ao homem pós-atlântico, que em sua forma física é sólido e relativamente pouco dependente das qualidades anímicas. O reino animal, quanto às suas formas, solidificou-se na Terra muito antes do homem. As leis atualmente subjacentes e estruturação das formas nos reinos da natureza não devem, de modo algum, ser estendidas a passados mais remotos. Em meados da evolução atlântica, uma calamidade se abateu gradualmente sobre a humanidade. Os segredos dos iniciados deveriam ter sido cuidadosamente resguardados dos homens que, mediante uma preparação, não tivessem depurado seu corpo astral do erro. Se estes tivessem acesso ao conhecimento oculto, as leis pelas quais os seres superiores dirigem as forças naturais, iriam colocá-las a serviço de suas necessidades e paixões desviadas. O perigo era tanto maior quanto mais os homens, conforme foi dito, houvessem chegado ao domínio de seres espirituais inferiores, que não podiam acompanhar a evolução terrestre irregular e, portanto, faziam-lhe oposição. Esses influenciavam continuamente os homens, de modo a inspirar-lhes interesses verdadeiramente contrários ao bem da humanidade. Contudo, os homens possuíam ainda a faculdade de colocar a seu serviço as forças de crescimento e reprodução existentes na natureza animal e humana. As tentações advindas de seres espirituais inferiores subjugavam não apenas homens comuns, mas também uma parte dos iniciados. Eles chegaram a usar as mencionadas forças suprassensíveis para fins contrários à evolução humana. Com essa finalidade, procuraram adeptos que não fossem iniciados e que aplicassem os segredos dos efeitos naturais suprassensíveis num sentido totalmente inferior. A consequência foi uma grande corrupção da humanidade. O mal se difundiu cada vez mais. E como as forças de crescimento e reprodução, uma vez extirpadas do seu solo natural e empregadas independentemente, encontram-se numa misteriosa relação com certas forças que atuam no ar e na água, por causa dos atos humanos desencadearam-se formidáveis forças naturais destrutivas. Isso conduziu à gradual destruição da região atlântica por catástrofes aéreas e aquáticas. A humanidade atlântica teve de emigrar na medida em que não era exterminada nos cataclismos. Naquela época, a Terra recebeu uma nova feição por causa de tais cataclismos. De um lado, a Europa, a Ásia e a África foram progressivamente assumindo as formas que possuem hoje. De outro lado, também a América. Para esses continentes afluíram grandes correntes migratórias. Para a época atual, são especialmente importantes aquelas que da Atlântida se dirigiram para leste. A Europa, a Ásia e a África foram cada vez mais ocupadas pelos descendentes dos Atlantes. Diversos povos estabeleceram aí seu domicílio. Eles estavam em diversos níveis de evolução, mas também em diversos níveis de perversão. E em seu meio emigraram também os iniciados, guardiães dos mistérios dos oráculos. Estes fundaram, em diversas regiões, locais onde se cultivava o culto a Júpiter, Vênus, etc., tanto no bom como no mau sentido. Uma influência particularmente nociva foi exercida pela traição dos mistérios de Vulcão, pois o olhar de seus adeptos estava voltado principalmente para as condições terrestres. Por causa dessa traição a humanidade caiu sob a dependência de seres espirituais que, devido à sua evolução anterior, eram inimigos de tudo que procedesse do mundo espiritual desenvolvido pela separação entre a Terra e o Sol. De acordo com a sua predisposição assim surgida, eles atuavam justamente no elemento que se formara no homem pelo fato de este ter, no mundo sensível, percepções atrás das quais o espiritual se ocultava. A partir de então esses seres adquiriram uma grande influência sobre muitos habitantes humanos da Terra, influência que se fez valer inicialmente pela gradual extinção da sensibilidade do homem em relação ao espiritual.
Como nessa época o tamanho, a forma e a flexibilidade do corpo físico humano ainda estavam altamente dirigidos para as qualidades da alma, a consequência da referida traição manifestou-se também em transformações do gênero humano nessa direção. Quando a perversidade humana se impunha especialmente de forma que forças suprassensíveis eram colocadas a serviço de apetites, instintos e paixões inferiores, formaram-se figuras humanas disformes, grotescas quanto ao tamanho e à conformação. Essas, aliás, não puderam manter-se além do período atlântico, vindo a extinguir-se. A humanidade pós-atlântica se desenvolveu fisicamente a partir dos antepassados atlânticos nos quais já havia uma forma corporal suficientemente consistente, de modo a não se renderem às forças anímicas contrárias à natureza. Houve certo período na evolução atlântica em que, devido a leis que regiam a Terra e suas proximidades, impuseram-se à forma humana as condições que a obrigaram a adensar-se. Embora as formas raciais humanas que se haviam adensado antes dessa época pudessem continuar a reproduzir-se ainda por muito tempo, as almas que nelas se encarnavam sentiram-se pouco a pouco tão confinadas que as raças tiveram de extinguir-se. Contudo, justamente algumas dessas formas raciais se mantiveram ainda durante as épocas pós-atlânticas. As que se conservaram suficientemente maleáveis duraram ainda mais tempo, sob uma forma modificada. As formas humanas que haviam permanecido flexíveis além da época caracterizada tornaram-se principalmente corpos adequados para as almas que experimentaram em alto grau a influência perniciosa da já citada traição. Elas estavam destinadas a uma breve extinção. Assim, pois, desde meados da evolução atlântica se impuseram, no âmbito da evolução humana, seres que atuavam no sentido de levar o homem a integrar-se no mundo físico sensível de forma não espiritual. Isso podia avançar a ponto de se apresentarem a ele, em vez do aspecto real do mundo, miragens, fantasmagorias e ilusões de toda espécie. O homem estava exposto não apenas à influência luciférica, mas também a de outros seres já referidos e cujo líder pode ser chamado, segundo a designação que mais tarde o recebeu na cultura persa, de Ahriman. Trata-se do mesmo ser conhecido por Mefistófeles. Por essa influência, após a morte o homem caía sob o domínio de potências que o levavam a manifestar-se apenas como um ser dedicado ao mundo sensorial terrestre. A livre contemplação dos processos do mundo espiritual lhe foi cada vez mais subtraída. Ele teve de sentir-se sob o poder de Ahriman e, até certo ponto, ser excluído da comunhão com o mundo espiritual. De especial importância era um oráculo que, em meio à decadência geral, conservara o antigo culto da forma mais pura possível. Ele fazia parte dos oráculos do Cristo, e por esse motivo podia conservar não apenas o mistério do próprio Cristo, mas também os mistérios dos outros oráculos. Pois na manifestação do sublime espírito solar se revelavam também os dirigentes de Saturno, Júpiter, etc. No oráculo solar conhecia-se o segredo de produzir, neste ou naquele indivíduo, corpos vitais humanos tal como os haviam possuído os melhores iniciados de Júpiter, Mercúrio, etc. Com os meios apropriados para isso, sobre os quais não nos estenderemos aqui, fazia-se com que as impressões dos melhores corpos vitais dos antigos iniciados se conservassem e homens posteriores condizentes fossem impregnados com elas. Por intermédio dos iniciados de Vênus, Mercúrio e Vulcão, tais processos podiam ocorrer também com os corpos astrais. Em certo momento, o líder dos iniciados do Cristo se viu isolado com alguns acólitos, aos quais só podia comunicar os mistérios do mundo em escala muito limitada. Ora, esses acólitos eram pessoas que, por disposição natural, haviam recebido um mínimo da separação entre os corpos físico e vital. Tais homens eram, nesse ínterim, sem dúvida os melhores para o progresso ulterior da humanidade. Neles se haviam imiscuído cada vez menos as vivências no âmbito do estado de sono.
O mundo espiritual foi se tornando cada vez mais inacessível para eles. Por outro lado, também lhes faltava compreensão para tudo que se havia revelado em antigas épocas, quando o homem não estava em seu corpo físico, mas apenas em seu corpo vital. Os homens do círculo imediato daquele guia do oráculo do Cristo estavam adiantados ao máximo quanto à união com o corpo físico da parcela do corpo vital anteriormente separada dele. Essa união se introduzira paulatinamente na humanidade, como consequência da modificação ocorrida com a região atlântica e com a Terra em geral. Os corpos físico e vital do homem coincidiam cada vez mais. Devido a isso, as faculdades anteriormente limitadas da memória se perderam, tendo início a vida humana pensante. A parte do corpo vital unida ao corpo físico transformou o cérebro físico no verdadeiro instrumento do pensar, e só a partir daí o homem começou realmente a sentir-se eu no corpo físico. Foi só então que a autoconsciência despertou. Inicialmente isso ocorreu apenas numa pequena parcela da humanidade, especialmente nos acólitos do dirigente do oráculo do Cristo. As demais massas humanas esparsas pela Europa, Ásia e África conservaram, nos mais diversos graus, os restos dos antigos estados de consciência. Elas possuíam, portanto, uma experiência imediata do mundo suprassensível. Os acólitos do iniciado do Cristo eram homens com um intelecto altamente desenvolvido, mas dentre todos os homens da época eram os menos experientes no domínio do suprassensível. Foi com eles que aquele iniciado emigrou do oeste para o leste, para uma região no interior da Ásia. Ele queria protegê-los ao máximo do contato com os homens menos avançados na evolução da consciência. Educou esses adeptos no sentido dos mistérios que lhe eram manifestos. Dessa forma, atuou particularmente sobre seus descendentes. Assim, formou ao seu redor um grupo de homens que haviam acolhido em seus corações os impulsos correspondentes aos mistérios da iniciação do Cristo. Desse séquito, escolheu os 7 melhores para que pudessem ter corpos vitais e astrais adequados às reproduções dos corpos vitais dos 7 melhores iniciados atlânticos. Educou assim um sucessor do iniciado do Cristo, de Saturno, de Júpiter, etc. Esses 7 iniciados tornaram-se os mestres e guias dos homens que, na época pós-atlântica, povoaram o sul da Ásia, especialmente a antiga Índia. Como esses grandes mestres eram efetivamente dotados com reproduções dos corpos etéricos de seus antepassados espirituais, o conteúdo de seu corpo astral, ou seja, seu saber e seu conhecimento autoconquistados, não alcançavam o que lhes ficava velado por seu corpo vital. Para que tais revelações lhes falassem em seu íntimo, eles deviam fazer silenciar seu próprio saber e seu próprio conhecimento. Então, a partir e por intermédio deles, falavam às elevadas entidades que também haviam falado a seus antepassados espirituais. Fora dos momentos em que essas entidades falavam por seu intermédio, eles eram pessoas simples, dotados com os dons do entendimento e do coração adquiridos espontaneamente. A época pós-atlântica. Primeiro período, a antiga cultura hindu. Naquela época, vivia na Índia uma espécie humana que conservara primorosamente uma viva recordação do antigo estado anímico dos Atlantes, o qual possibilitava as experiências do mundo espiritual. Num grande número desses homens havia também uma imensa aspiração do coração e da mente rumo às vivências desse mundo suprassensível. Por uma sábia direção do destino, a parcela principal dessa espécie humana, constituída das melhores partes da população atlântica, chegara à Ásia Meridional. Além desse grupo principal, outros grupos haviam imigrado em outras épocas. Para esse contexto humano chamado iniciado do Cristo designou como instrutores seus 7 grandes discípulos. Eles deram a esse povo sua sabedoria e seus preceitos. Muitos desses antigos hindus precisavam de uma mínima preparação para estimularem-se as faculdades mal extintas que conduziam à observação do mundo suprassensível,
pois a nostalgia em relação a esse mundo era realmente a disposição dominante da alma hindu. Tinha-se a sensação de que nesse mundo se situava a pátria original dos homens. Desse mundo eles foram transferidos para aquele que pode propiciar a contemplação sensorial exterior e o intelecto a ela ligado. Sentia-se o mundo suprassensível como verdadeiro e o mundo sensível como um engano da percepção.